Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo, estou introduzindo como BKRS Edu, um youtuber que me marcou. E como o assunto é sobre games, eu vou introduzir um pouquinho sobre o jogo. O jogo que eu vou falar hoje, que vai ser inclusive uma nova série do meu canal, é a lore do jogo Rock of Ages. Rock of Ages é um jogo que segue a seguinte trama. Você controla uma pedra com um rosto, isso mesmo, uma pedra com um rosto, e o seu objetivo é rolar em uma montanha ou um morro e simplesmente bater no castelo do seu inimigo, quebrando e derrubando o portão pra ir esmagar o cara. Essa é a premissa do jogo, basicamente. O jogo foi lançado em 2011 para Xbox 360, depois chegou para Microsoft Windows e depois chegou para PS3. Depois não teve mais lançamento para nenhum console. Só que como é um jogo que se trata de piadas, sátiras e algumas comédias envolvendo momentos históricos importantes, muita gente não consegue entender a história do jogo. E é esse o propósito do meu vídeo, no caso. O propósito é explicar a história de Rock of Ages. Tudo começa na Grécia Antiga, basicamente, onde o nosso protagonista vai ser Sísifos. Sísifos, esse homem bem aqui, é um homem bastante importante para a mitologia grega, porque ele foi um rei muito importante que já desafiou várias vezes os deuses e ainda derrotou e enganou eles. Aí os deuses, com raiva, Zeus acabou dando uma punição eterna para os Sísifos, pela sua ganância e pela sua falta de empatia, no caso. No caso, a sua punição foi empurrar uma pedra gigante numa montanha. Só que quando ele estava muito perto de completar, a pedra acabava rolando de volta e ele era obrigado a ter que fazer isso por toda a eternidade. E a pedra que ele está empurrando no jogo Rock of Ages é a nossa pedra, a pedra que a gente controla no caso. Só que tem um porém. No jogo, mostra que quando a gente está perto de chegar lá no final da montanha, é por causa que um demôniozinho maldito espeta a nossa bunda com uma lança e faz a gente derrubar a nossa pedra de propósito. E ele ainda ri da nossa cara. Eu fiquei com muita raiva desse demôniozinho. Muita raiva, muita raiva, na moral. Fiquei muito bravo. Mas focando, sinceramente, a gente estava sendo supervisionado por um deus. Não qualquer deus. Era o deus e titã Cronos. Esse Cronos que está aparecendo aqui na tela. Cronos é um titã gigante que come pessoas. Ele é filho de Gaia. E também é filho de Uranus, eu acho. E vocês não vão acreditar, ele é pai de Zeus, o cara que isolou Sísifos. Ou seja, Zeus colocou o próprio pai para supervisionar Sísifos, no caso. Pelo menos na lore, pelo menos da história verdadeira. Sísifos, cansado com aquele demôniozinho maldito e com o próprio Cronos, decide fazer uma coisa. Ele vai utilizar a própria pedra para atropelar os demôniozinhos, os subordinados de Cronos, e esmagar o portão do seu castelo que ele protege. Mas por que ele protege o portão com tanta garra e força? Por causa que nesse castelo onde está o portão, simplesmente tem um portal que atravessa o mundo do submundo para o mundo dos vivos. É tipo um buraco que cruza, exatamente, você tá aqui no submundo, aí tem um buraco, que é exatamente esse daqui. Você não pense coisas, seu pensador da quinta série. Quando ele passa por esse buraco, ele acaba chegando no mundo dos vivos. E é assim que Sísifos vai escapar do submundo onde ele estava sendo torturado na vida eterna. Então, como forma de escapar, ele rola sua pedra e acontece o primeiro tutorial do jogo, no caso. O tutorial se mostra como controlar a pedra e também algumas coisas onde você precisa fazer, como destruir objetos para conseguir ganhar dinheiro. Dinheiro esse que vai ser importante no segundo tutorial. Então, a gente consegue, depois do tutorial, a gente consegue destruir o portão e fugir do submundo. A pedra, Sísifos e mais algumas pessoas que estavam sendo torturadas acabaram escapando do destino cruel.
E quando eles acabam fugindo, eles acabam caindo em cima do castelo de Troia, em Esparta, onde estava o cavalo de Troia, onde os gregos estavam escondidos. Só que a pedra acabou esmagando o cavalo de Troia, arruinando o plano todo da Grécia. Aí chegou um homem que seria o nosso primeiro adversário do jogo todo, o Agamenon. Agamenon foi um rei muito importante da Grécia Antiga, que inclusive foi um dos principais líderes da Grécia na Guerra de Troia. Ou seja, ele estava envolvido na Guerra de Troia e provavelmente estava também ligado com o cavalo de Troia. E Agamenon, com raiva do protagonista Sísifos, acabou voltando para o castelo da Grécia, pegou uma pedra gigante e algumas tropas para iniciar uma batalha de pedras. E começa o segundo tutorial do jogo na cidade de Esparta. No segundo tutorial mostra que o ouro, o dinheiro que a gente recebe, é para colocarmos torres, catapultas, vacas e muitas outras tropas para proteger o nosso castelo e o nosso protagonista, no caso. Ou seja, é isso que serve o ouro do jogo. No caso, o que a gente ganha por destruir cada construção do cenário. Inclusive, é a primeira fase onde a gente pega algumas chaves, mas elas não são tão importantes assim pro jogo, não. Elas só desbloqueiam uma conquista, nada demais. E quando a gente derrota o Agamenon em Esparta, a gente acaba partindo para Thermopylae. Eu acho que eu pronunciei o nome errado. Só que nesse lugar da Grécia tem o maior guerreiro espartano de todos os tempos, Leônidas. Onde ele era o 31º espartano daquela época. Só que quando ele soube sobre a Guerra de Troia, ele acabou apontando uma espada para o Sísifos e acabou fazendo a cena lá do filme "Isso é Esparta!" e empurra Sísifos pro buraco. Só que o buraco era tão pequeno que o chute acabou fazendo com que o Sísifos atravessasse o buraco. E ainda meteu um E o espartano Leônidas, com raiva, acaba querendo batalhar com a gente. E começa a segunda batalha e a primeira, que não é um tutorial do nosso jogo. Onde a gente ia descer em Thermopylae e ia destruir o castelo do Leônidas. Só que nessa fase vai mostrar uma coisa do cenário que é muito importante. Onde são construções ou criaturas já colocadas naquele local. E a desse local é um touro gigante muito forte que te empurra para fora da arena. E é claro que o nosso protagonista Sísifos acaba derrotando o maior espartano de todos, Leônidas, e acaba saindo da Grécia. Sim, ele acaba viajando por toda a Europa. Só que tem um porém. Dependendo do local onde ele está, vai depender do momento histórico que ele vai estar. Como ele estava na Grécia, ele estava na Grécia Antiga. Só que como ele saiu da Grécia, estava numa parte mais oriental, ou seja, perto da Rússia, da Áustria, eu acho, simplesmente acabamos entrando na Idade Média. Isso mesmo. Várias idades. Vai ter o Renascimento, vai ter a Idade das Trevas, que é a Idade Média no caso, e vai ter muitas outras coisas. A gente vai conhecer a própria rainha Antonieta, a gente vai encontrar o Napoleão na Espanha ainda. E enfrentar muitas outras figuras históricas, mano, esse jogo é muito bom. Só que o meu tempo já tá se esgotando e eu acho que vocês não querem mais ficar escutando minha voz. Então eu peço, por favor, para que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. E comentem aqui embaixo se vocês querem mais sobre a lore do jogo incrível Rock of Ages. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!